Em julho de 2010, um avião de passageiros com 152 ocupantes saiu do curso durante a aproximação para o pouso em Islamabad, no Paquistão, e colidiu contra o terreno nos arredores da cidade, matando todos os ocupantes a bordo. A investigação revelou que as causas do acidente estavam relacionadas com a postura dos tripulantes durante o voo. Quais foram essas posturas na cabine? Poderia ter acontecido no Brasil? Que ensinamentos podemos tirar dessa tragédia? Esse é o nosso tema de hoje. No dia 28 de julho de 2010, um Airbus A321 estava fazendo o voo AirBlue 202. Era uma das principais rotas da AirBlue, um voo regular decolando de Karachi, a maior cidade do Paquistão, para Islamabad, a capital do país. O relatório de investigação revelou os seguintes fatos. O comandante tinha 61 anos de idade, mais de 25 mil horas de voo totais, sendo 1.060 na família Airbus A320. O primeiro oficial tinha 34 anos, cerca de 1.800 horas totais de voo e 286 no Airbus. Ele era proveniente da aviação militar paquistanesa, onde havia voado caça F-16 e estava começando na aviação civil. O A321 é um avião categoria transporte fabricado pela Airbus, uma versão estendida do famoso A320. A investigação não indicou qualquer problema com a aeronave naquele dia e quando o avião colidiu com o terreno, todos os sistemas estavam funcionando perfeitamente. Um mês depois do acidente, quando os dados dos gravadores de voo foram analisados, começou-se a ter real noção da sequência de eventos que levou ao acidente, tanto nos aspectos técnicos da operação da aeronave, quanto nos aspectos comportamentais dos tripulantes. O Airbus A321 decolou de Karachi às 7h41 da manhã, hora local, com destino a Islamabad, no norte do Paquistão. No cockpit, durante a subida, as coisas não foram bem. O comandante começou a inquirir o primeiro oficial com perguntas para testar o seu nível de conhecimento de voo e do avião. A transcrição do CVR não foi disponibilizada, mas a investigação apontou que o comandante foi grosseiro e usou um tom snob e de superioridade com o primeiro oficial. Essa sessão de perguntas e reprimendas durou ao longo de toda a primeira hora do voo. Ainda segundo palavras do relatório, após essas intermitentes sessões humilhantes, o primeiro oficial permaneceu quieto, mostrando-se inseguro e submisso, e posteriormente não questionou o comandante por qualquer um dos seus erros ou violações que viriam a acontecer durante o voo. Quando estavam a cerca de 150 milhas de Islamabad, os pilotos ouviram o ATIS e receberam a informação de que a meteorologia era marginal e que a pista em uso era a 12. A pista do aeroporto Shakilala de Islamabad é orientada no sentido 1230, situada a 1.650 pés de altitude. Naquele dia, as operações de pouso estavam acontecendo na pista 12. O vento era de 050 com 16 nós, a visibilidade de 3.500 metros, com nuvens esparsas a 1.000 pés de altura, TCU e chuva na região. Devido ao relevo no setor norte do aeroporto, só havia procedimento ILS para a pista 30. Então, os tráfegos eram orientados a aproximar para a pista 30 e circularem visualmente para pouso na pista 12. O procedimento de circular não é muito usado no Brasil, mas funciona da seguinte forma. A aeronave aproxima pelo ILS até a MDA para circular, que é mais alta do que a MDA normal, pois o avião ainda vai fazer o circuito para pouso. A MDA para circular era de 2.500 pés, cerca de 900 pés acima do terreno. Se houver contato visual com a pista na MDA, o avião abre 45 graus para a direita, voa nessa proa por 30 segundos, depois curva para voar paralelo à pista de pouso, como se estivesse na perna do vento visual. Após passar através da cabeceira, voa-se mais 20 segundos e inicia-se a curva para aproximação final e pouso. Todo esse trajeto deve ser feito em condições visuais e mantendo contato visual com a pista de pouso. Em caso de perda de contato visual com a pista ou com o solo, o procedimento de arremetida é obrigatório. Esse trajeto pode ser feito em voo manual
ou pode ser feito com piloto automático engajado, usando o botão HDG para fazer a seleção das proas a serem voadas e utilizando o modo Heading no painel de controle do piloto automático. Só essas duas formas são autorizadas na aproximação para circular. Como comentamos, existe relevo elevado no setor norte do aeródromo. Por isso mesmo, o procedimento deve ser feito em contato visual com a pista por todo o tempo, e a aeronave circulando não deve se afastar mais do que 4,3 milhas da pista. Em caso de perda de condições visuais, a remetida é obrigatória. No entanto, nesse dia, o comandante decidiu inovar. Ele quis fazer o procedimento para circular usando recursos de navegação do FMS da aeronave, o Flight Management System, e usando o piloto automático no modo nave, modo de navegação lateral do piloto automático que usa dados do FMS. Nesse modo nave, a aeronave segue pontos que foram selecionados pela tripulação, que podem ser pontos que já existem no banco de dados do avião ou pontos criados pela tripulação. Na descida, o comandante deixou preparado um plano de voo secundário para a pista 12. Quando não existe procedimento de aproximação no banco de dados para a pista selecionada, que era o caso da pista 12, o avião simplesmente cria um ponto na aproximação final a 5 milhas da cabeceira, que o sistema chama de CF, ou Course Fix. Esse ponto é apenas uma referência para os pilotos e sua posição pode ser alterada pela tripulação no FMS, mas isso não foi feito. O comandante pediu ao primeiro oficial que criasse pontos adicionais para balizar a aproximação, todos referenciados a partir do Course Fix. Apesar desse procedimento não ser autorizado, o primeiro oficial não questionou o comandante e inseriu os pontos criados manualmente. Um dos pontos ficava a 5 milhas do través da cabeceira 12 e o outro ponto criado ficava a 5 milhas do través do Course Fix, criado pela aeronave. Em vez de usar as pernas cronometradas para circular visualmente pelo aeroporto, o comandante disse ao primeiro oficial que eles voariam para o ponto 11, criados por eles no través do Course Fix, usando o modo nave de navegação lateral. Nesse ponto 11, que talvez o comandante não tenha percebido que estava fora da área protegida, eles fariam a curva à esquerda para a perna base. O primeiro oficial também não protestou contra esse desvio do procedimento padrão. Eles interceptaram o curso do localizador para a pista 30 e o ATC autorizou a iniciarem a aproximação para 30 circulando para pouso na pista 12. Na cabine, o comandante informou sua intenção de descer para 2.000 pés, mas o primeiro oficial relembrou que a MDA para circular era de 2.500 pés. Enquanto faziam a descida, souberam do pouso bem-sucedido na pista 12 de uma aeronave da Paxton International Airways, uma empresa concorrente da AirBlue. Quando tiveram contato visual com a pista, nivelados a 2.500 pés, o comandante livrou o curso do localizador, iniciando a curva de 45 graus à direita, deixando o aeroporto à sua esquerda para o procedimento de circular. Nessa hora, o comandante selecionou descida para 2.300 pés de altitude, abaixo da MDA, e o primeiro oficial não disse nada. O comandante instruiu o primeiro oficial a deixar preparado no FMS o plano de voo com os pontos criados manualmente, mas eles ainda estão voando usando o seletor de proa, o HDG. O controlador da torre pede para realizarem o circuito de mau tempo, que é um jargão que significa manter-se em condições visuais todo o tempo. O comandante então fala para o primeiro oficial: deixe-lhe dizer o que quiser dizer, demonstrando desprezo pela instrução do controlador. A aeronave afastou-se mais do que o previsto. A tripulação comandou uma curva à esquerda usando o botão de seleção de proa para guiar o piloto automático, curvando de volta para a proa 300, paralela à pista. Logo em seguida, o comandante engajou o modo nave de navegação lateral, que voaria para o ponto 11, que tinha sido incluído manualmente por eles no FMS. No solo, o operador da torre, tendo perdido o contato visual com a aeronave, pede ao seu colega do controle radar para verificar a posição do AirBlue 202, e ele identifica que a aeronave está muito perto de um espaço aéreo proibido perto das montanhas. A torre, então, instrui a aeronave a curvar à esquerda. O EGPWS dá o primeiro alerta de proximidade com o terreno. O primeiro oficial avisa ao comandante: senhor, terreno mais alto chegando, senhor. Há montanhas à frente, senhor. Curve à esquerda, senhor.
Ainda preocupado com a posição da aeronave e com a proximidade com as montanhas, o ATC questiona o voo 202 se estão em condições visuais. O primeiro oficial pergunta ao comandante o que ele deve responder, provavelmente indicando que não estavam em condições visuais. Com a insistência do controlador, o comandante respondeu que estavam visual com o solo. Mais 2 alertas do EGPWS indicam a proximidade com o terreno. O primeiro oficial novamente avisa ao comandante: "Senhor, terreno à frente chegando." E o comandante responde: "Sim, estamos virando à esquerda." O comandante começa a girar o botão de seleção de proa para a esquerda, mas o avião não responde e continua mantendo a reta. O que estava acontecendo? Ele estava fazendo a seleção de proa no botão HDG, mas o piloto automático estava selecionado no modo nave, seguindo para aquele ponto 11 escolhido no FMS. Estando no modo nave, isso mantinha inativa qualquer seleção feita pelo botão heading, e o comandante não entendia por que o avião não curvava à esquerda. A essa altura, o comandante estava ficando muito nervoso e sua comunicação mostrava frustração, confusão e ansiedade, resultando em deterioração no seu comportamento. Na tentativa desesperada de curvar à esquerda, o comandante continuou girando o botão de seleção de proa para a esquerda e, sem perceber, acabou ultrapassando 180 graus de curva, deixando selecionada a proa 086, que era praticamente na direção oposta à qual eles queriam curvar. Quando o comandante percebeu que estava no modo nave, ele selecionou o modo HDG, mas como o botão tinha ficado inadvertidamente na proa 086, o avião iniciou uma curva à direita, direção mais curta para a proa 086 que havia sido incorretamente selecionada. A partir desse momento, o EGPWS emite vários alertas de Terrain Ahead Pull-up, registrados no CVR até o final do voo. A aeronave entrou em uma situação perigosa perto das montanhas e a baixa altura, por causa das violações de procedimentos que o comandante havia cometido. E como o comandante havia criado um ambiente de desnível de autoridade no começo do voo, qualquer iniciativa do primeiro oficial tinha sido reprimida. O primeiro oficial não interferiu para retirar a aeronave do perigo iminente. Com os avisos do EGPWS, o primeiro oficial pediu ao comandante por mais 2 vezes consecutivas: "Senhor, vire à esquerda. Puxe para cima, senhor. Senhor, puxe para cima." Quando se tem um aviso de pull-up do EGPWS, a reação correta é aplicar potência toga, potência de decolagem arremetida, e colocar o avião no maior ângulo de subida em voo manual. Mas o comandante reagiu levando as manetes de tração para a potência máxima contínua, que é menor que a de toga, e ainda com o piloto automático engajado. A altitude selecionada no painel do piloto automático foi de 2.300 para 3.700 e a aeronave começou a subir, ainda em curva para a direita, no modo HDG. Ou seja, o piloto não aplicou a manobra prevista para o aviso de pull-up, fazendo parcialmente, com potência abaixo da prevista e com o piloto automático engajado. Logo em seguida, as manetes foram trazidas de volta para a potência de subida, o autothrust foi reengajado e a altitude selecionada baixou de 3.700 para 3.100 pés. Estas ações demonstraram que o comandante não tinha noção do quão perto estavam das montanhas. Com as manetes sendo reduzidas, o primeiro oficial pede ao comandante uma vez mais: "Senhor, suba, senhor." O comandante continua girando o botão HDG e pergunta: "Por que o avião não está curvando à esquerda?" Na verdade, a seleção de proa ainda estava para a direita do rumo atual, tendo parado na proa 025 enquanto a aeronave voava a proa norte. Nesse momento, o piloto automático foi desconectado. A aeronave estava com inclinação de asa de 25 graus para a direita. O comandante aplicou o manche no batente para a esquerda, junto com o pedal do leme, e a aeronave começou a virar à esquerda. A altitude estava em 2.770 pés e aumentando. Na sequência, o comandante aumentou a inclinação de asa para 52 graus à esquerda, mas permitiu que o nariz ficasse para baixo. A aeronave começou a descer e a velocidade aumentou. O EGPWS emite mais um alerta: Terrain, terrain. O primeiro oficial diz: "Terreno, senhor", mas o avião continua descendo. Às 9h41 da manhã, o primeiro oficial foi ouvido pela última vez, dizendo ao comandante: "Senhor, estamos caindo, senhor, estamos..." E ele nem terminou a frase.
O Airbus colidiu com o solo e ficou completamente destruído. Todas as 152 pessoas sofreram lesões fatais pelas forças do impacto. É extremamente triste observar as consequências trágicas de um acidente aeronáutico totalmente evitável. É mais triste perceber que esse acidente foi desencadeado pelas posturas e procedimentos dos tripulantes na cabine de comando, que vamos analisar agora. O relatório de investigação apontou os seguintes fatos. O comandante criou uma barreira de comunicação entre os dois pilotos com a sua postura agressiva e snob em relação ao primeiro oficial durante a primeira hora do voo. O comandante também mostrou uma postura arrogante em outras ocasiões, quando desprezou as instruções do ATC, dizendo para deixar o controlador falar o que ele quisesse. Por diversas vezes, o comandante se desviou intencionalmente dos procedimentos operacionais padronizados pela companhia e o primeiro oficial não teve a iniciativa ou a coragem de questionar o comandante. O comandante decidiu realizar uma aproximação para circular usando recursos de navegação lateral do FMS, o que não é autorizado. Aquele tipo de aproximação deve ser executada com referências visuais, ou em voo manual, ou usando o modo HDG do piloto automático. Após sair visual e abrir a curva de 45 graus à direita, o comandante manteve o voo além do tempo previsto, se afastando demasiadamente da pista. O primeiro oficial não interferiu. Voando na direção norte, o comandante baixou da MDA e não foi questionado pelo primeiro oficial. O comandante não manteve contato visual com a pista e não arremeteu. O primeiro oficial não falou nada. Quando o ATC questionou se estavam em condições visuais, o primeiro oficial pergunta ao comandante o que ele deve responder, provavelmente indicando que não estavam. A tripulação teve avisos de EGPWS por 70 segundos antes do impacto, mas só nos segundos finais o comandante implementou um procedimento parcial de recuperação, mas sem levar a tração para a toga ou usar o máximo ângulo de subida ou mesmo desconectar o piloto automático. O primeiro oficial informou ao comandante 4 vezes sobre o terreno e pediu 3 vezes para subirem. O primeiro oficial ficou apenas observando as ações inseguras do comandante. Mesmo nos últimos segundos do voo antes do impacto, o primeiro oficial gritou 2 vezes que iriam cair, mas não interferiu nos controles. E como deveria ser a interação entre os pilotos durante o voo? Em uma operação com 2 pilotos na cabine, um piloto é designado como Pilot Flying, ou seja, o piloto que está manipulando os controles, e o outro piloto é designado como Pilot Monitoring, ou piloto de monitoramento. Todo operador deve definir explicitamente as funções do Pilot Flying e do Pilot Monitoring, incluindo os seguintes tópicos. Em qualquer momento durante o voo, um piloto é o Pilot Flying e o outro piloto é o Pilot Monitoring. O Pilot Flying é responsável pelo gerenciamento da trajetória de voo atual e futura e da energia da aeronave em todos os momentos. O Pilot Monitoring é responsável por monitorar todos esses aspectos. O Pilot Flying sempre deve estar engajado em pilotar a aeronave, mesmo quando a aeronave está sob controle do piloto automático, e deve evitar tarefas ou atividades que distraiam desse engajamento. Se o Pilot Flying precisar se envolver em atividades que distraiam do controle da aeronave, ele deve transferir o controle para o outro piloto e em seguida assumir o papel de Pilot Monitoring. A transferência das funções de Pilot Flying e Pilot Monitoring na cabine deve ser feita claramente, verbalmente e com aceitação verbal pelo outro, incluindo um breve resumo da situação atual de voo da aeronave. O Pilot Monitoring apoia o Pilot Flying em todos os momentos, mantendo-se a par de todas as instruções e autorizações do controle de tráfego aéreo e do estado atual de voo da aeronave. O Pilot Monitoring monitora os estados da aeronave e dos sistemas, avisa sobre quaisquer desvios percebidos ou potenciais da trajetória de voo pretendida e intervém se necessário. Intervém se necessário? Como isso se processa? Em várias investigações de acidentes aéreos, foi identificado comandantes da aeronave ou parcialmente incapacitados ou intencionalmente violando procedimentos operacionais.
Então, a indústria concluiu que seria inadmissível que uma situação de risco prosseguisse havendo um outro piloto a par do que estava acontecendo e capaz de tirar a aeronave daquela situação de risco. Criou-se, então, o que ficou conhecido como a regra dos 2 avisos. A regra de 2 avisos permite que um tripulante assuma automaticamente as funções de outro tripulante que não responda a 2 alertas verbais consecutivos. Por exemplo, o piloto que está nos controles fica com a atenção fixada em algo específico, confuso, sobrecarregado ou permite que a aeronave entre em uma posição ou atitude insegura. O piloto de monitoramento faz um alerta. Se o piloto nos controles não responder adequadamente a esse aviso, o piloto de monitoramento emite um segundo alerta. Se ainda assim o piloto nos controles não responder ao segundo aviso, o piloto de monitoramento deve assumir o controle da aeronave. Por exemplo, a aeronave está fazendo uma aproximação ILS em IMC e começa a ficar abaixo da rampa. O Pilot Monitoring avisa Glide Slope. O Pilot Flying deve responder ciente, corrigindo, e implementar uma correção. Se não houver resposta verbal e nem correção, o Pilot Monitoring avisa pela segunda vez. Se continuar sem resposta ou sem reação, passa a ser obrigatório ele assumir os controles e tomar as ações necessárias. Algumas companhias adotam a regra dos 2 avisos para o voo em geral e um critério mais rígido abaixo de 1.000 pés, onde se não houver resposta ao primeiro aviso, o Pilot Monitoring já deve intervir. Mas será que é sempre assim? Avisou 2 vezes, não houve resposta, o Pilot Monitoring intervém? No dia a dia da aviação, dificilmente uma situação se degrada de uma hora para outra a ponto de exigir uma intervenção repentina do Pilot Monitoring nos controles. Esse caso do AirBlue 202 exemplifica bem isso. Na maioria dos casos, existe uma deterioração gradual, e para esses casos, o nível de intervenção na cabine pode ir aumentando de intensidade gradualmente. Vamos mostrar um gráfico para ilustrar essa intensidade das reações. No eixo horizontal, teremos os graus de reação do Pilot Monitoring. No eixo vertical, os níveis de perigo, e a linha vermelha fazendo uma correlação entre eles. Para uma situação que não apresente perigo algum, o Pilot Monitoring nem precisaria esboçar qualquer reação. Uma situação com nível de perigo maior, que pode ter alguma consequência, demanda que a informação seja dita na cabine. Vamos imaginar uma aeronave aproximando da pista para o pouso para exemplificar a relação entre os níveis de perigo e as respostas recomendadas para o Pilot Monitoring. Esse exemplo é apenas uma analogia e de forma alguma deve ser visto como procedimentos operacionais. É apenas para mostrar uma relação entre o nível de perigo e a intensidade da reação. Quando a aeronave está lá a 30 milhas da pista, passando pelo ponto ideal de descida, e o Pilot Flying não percebe, o Pilot Monitor deve informar: comandante, estamos passando o ponto ideal de descida. Um nível de perigo mais alto pode requerer uma sugestão. No nosso exemplo, o ponto ideal de descida ficou para trás e o Pilot Flying não reagiu. O Pilot Monitoring pode dizer: comandante, passamos o ponto ideal de descida, vamos iniciar a descida? O voo prossegue e agora a aeronave está a 5 milhas da pista e com velocidade muito alta. Isso já representa um perigo para o desempenho de pouso. O Pilot Monitoring pode falar usando a crítica, ou seja, apontando a relevância daquela condição para a operação para alertar o piloto que está nos controles. Comandante, estamos com velocidade muito alta, assim podemos acabar varando a pista no pouso. Agora, a aeronave está a 2 milhas da cabeceira. O Pilot Monitoring emprega um nível mais alto de assertividade. Comandante, estamos com VRF mais 20. Se o senhor não diminuir a velocidade agora, ou arremeter, eu vou assumir os controles. Ou ele pode dar uma diretiva: comandante, VRF mais 20, arremeta. Chegando a 1 milha da pista, sem ter tido uma resposta adequada do Pilot Flying, o Pilot Monitoring assume os controles e arremete. De novo, eu sei que esse exemplo está fora dos parâmetros de uma aproximação estabilizada. A intenção aqui é apenas fazer uma analogia entre os níveis de perigo e a intensidade de reação do Pilot Monitoring. Algumas empresas usam uma sequência mais simples, com 4 tópicos: perguntar, sugerir, determinar e intervir.
A ideia é mostrar que existem vários níveis de intervenção e não se deve ficar quieto e deixar a situação se degradar a ponto de ser necessário intervir nos controles no último momento. Na grande maioria dos casos das operações de voo analisadas, o Pilot Monitoring começa a ver situações que o deixam desconfortável, mas ele não reage, julgando que o perigo ainda é administrável. Quando ele não reage, duas coisas acontecem. Primeiro, o Pilot Flying tem a impressão de que está tudo bem, quando não está. E segundo, o nível de estresse do Pilot Monitoring vai aumentando a ponto dele chegar em uma situação emocional em que vai acabar reagindo em níveis acima do que seria adequado, criando uma crise desnecessária dentro da cabine. Assim, uma tripulação consciente sabe que o Pilot Monitoring está ali para cooperar e seus comentários e críticas precisam ser bem recebidos pelo Pilot Flying. Importante aqui é relembrar que os dois tripulantes do cockpit devem formar uma equipe para operarem a aeronave com segurança e eficiência. Um monitora a atividade do outro com esse objetivo. Um comandante não é o senhor absoluto do que pode acontecer na cabine de uma aeronave e não tem autorização para se desviar dos procedimentos operacionais padronizados, a não ser que exista uma forte razão para isso. Alguns podem questionar que a cultura lá do Paquistão, país onde ocorreu aquele acidente do AirBlue 202, seria propícia para esse desnível de autoridade e que o segundo em comando nunca iria mesmo questionar o comandante. Mas será que não acontece aqui no nosso país também? Como será o ambiente dentro da cabine de uma aeronave de aviação geral com dois pilotos? Lembro de 3 casos, que já comentei aqui no canal, de aeronaves onde os comandantes intencionalmente se desviaram dos procedimentos e dos regulamentos operacionais, provocando acidentes fatais. Quem acompanha o canal deve lembrar. Teve, por exemplo, um caso de um King Air que se acidentou em Juiz de Fora, descendo 500 pés abaixo da MDA intencionalmente. O piloto segundo em comando não só estava ciente que estavam voando abaixo da MDA em IMC, como ia informando verbalmente as altitudes de 100 e 100 pés para o comandante, até colidirem com o terreno. Mesmo com os avisos do EGPWS, o copiloto não interferiu. Foram 8 vítimas fatais. Um outro caso ocorreu com o Embraer 121 Xingu, que tentou uma aproximação visual para Angra dos Reis, voando intencionalmente abaixo dos mínimos meteorológicos até colidir com a superfície do mar. Por que o copiloto foi conivente com essa situação de alto risco e contrária aos regulamentos? E terceiro, outro King Air que tentou uma aproximação visual à noite com chuva em um aeródromo que não possuía procedimentos por instrumentos, provocando a morte de 14 pessoas, sendo 11 da mesma família. Nesse avião, um comandante com mais de 20 mil horas de voo e um copiloto com apenas 350 horas totais. Todos esses 3 casos tinham a bordo copilotos que simplesmente não fizeram nada com relação às violações operacionais intencionais dos comandantes do voo. Que postura de submissão é essa onde aceitam calados procedimentos proibidos e de alto risco? Será que a manutenção do emprego é mais importante do que a vida do próprio indivíduo ou dos seus passageiros? Por que alguns comandantes se acham no direito de se desviar dos regulamentos, de ultrapassar uma MDA, de voar VFR abaixo dos mínimos VMC, de voar com menos combustível que necessário para a rota, de decolar com equipamentos em pane, contrariando a MEL, de inventar procedimentos que não existem? Será que se julgam invulneráveis? Eles sabem que nunca serão questionados por seus copilotos. Um aspecto que aparece com frequência nos relatórios de acidentes ocorridos no Brasil é a falta de disciplina dos pilotos em comando, fazendo o que tem vontade de fazer, se desviando intencionalmente dos procedimentos em vigor e, obviamente, colhendo os resultados trágicos desses desvios. Tenho plena consciência de como esse assunto é delicado e complexo para quem o vive dentro da cabine de um avião. Sei que em muitos casos existe uma relação de poder entre o comandante da aeronave e o copiloto que foi contratado por ele, ou que o copiloto está ali voando de favor para acumular horas de voo e poder partir para voar em uma companhia aérea. Mas, novamente, será que a manutenção do emprego ou acumular horas de voo é mais importante do que a vida do próprio indivíduo? Por que esse comportamento de submissão?
A postura de arrogância do comandante muitas vezes é decorrente de alguma insegurança pessoal, onde o indivíduo inseguro precisa aparentar superioridade aos outros como uma tentativa de autoafirmação. E isso se dá através da arrogância. Quando vi o caso do AirBlue 202, onde o comandante quis demonstrar superioridade sobre o seu primeiro oficial, que na visão dele sabia menos do que deveria saber sobre o avião, lembrei desse texto que compara a ignorância com a arrogância. É bem interessante, vejam. Ignorar é desconhecer. Ser um ignorante, ao contrário do tratamento pejorativo do termo, não é nenhum defeito. O problema é quando a pessoa toma gosto na definição e não tem interesse em evoluir. Mas aí a conversa muda e da ignorância caminha-se para a arrogância. Enquanto o ignorante pode ser simples e manter traços de pureza até infantil, o arrogante é snob, desfaz-se do outro e adorna-se em armaduras que o protegem da realidade. Lá dentro, por trás da sua armadura, respira um ser frágil, assustado, que teme ser descoberto. O arrogante tem mania de achar que todo mundo que não pensa igual a ele é ignorante. Mas o problema é que, enquanto o ignorante pode facilmente aprender, o arrogante vive estagnado em suas verdades, padece isolado em seu pedestal e é doente crônico de vaidades. Arrogância é ignorância incurável, doença gravíssima que pode até matar de desgosto quem convive com o tipo. E no caso do AirBlue 202, matou 152 pessoas. No final das contas, o ignorante não sabe que pode ser belo e o arrogante ainda não percebeu que é feio. Texto da psicóloga Josi Conte. Portanto, fechando o caso do acidente com o Airbus 321 voo AirBlue 202, além dos desvios operacionais, tivemos uma forte contribuição da atitude pessoal, onde identificamos um comandante arrogante, voando com um copiloto submisso, em uma companhia aérea que não fazia acompanhamento desses comportamentos. O preço da arrogância e da submissão foi a morte de 152 pessoas, algo que não tem volta para as famílias que ficaram. É um preço muito alto. É importante termos em mente que a arrogância só prospera em um ambiente de submissão. Como disse, sabemos da relação de poder entre comandantes e copilotos que pode acontecer na aviação geral. Mas essa arrogância só vai prosperar com o copiloto que aceitar essa arrogância. Quando um copiloto é vítima pela primeira vez de uma postura arrogante vinda do seu comandante, ele deve entender que o comandante provavelmente tem um problema de autoestima, de insegurança pessoal. Mas se isso acontecer uma segunda vez com o mesmo comandante, o copiloto agora também é parte do problema. Estamos enfatizando que uma tripulação precisa trabalhar em conjunto para atingir metas de eficiência e segurança. Um ajuda o outro. Um não é superior ou inferior ao outro. Qualquer um dos dois pode cometer erros e ser alertado pelo outro piloto que está ao seu lado, independente dele ser mais ou menos experiente. Por que então ainda existem ambientes de cabine doentes, como aqueles 3 acidentes no Brasil que citamos como exemplo? Prestemos atenção, não estamos aqui incitando rebelião dos copilotos. Claro que a autoridade final na cabine é do comandante. Estamos falando de situações em que há evidentes desvios operacionais ou situações em que a segurança de voo está claramente em jogo e que uma intervenção pode ser necessária para a segurança de todos. E estamos dizendo que não pode haver submissão cega à autoridade do comandante nessas situações. Por isso, as recomendações finais aqui vão tanto para os pilotos em comando quanto para os pilotos segundo em comando. Na aviação, a pilotagem é a parte que recebe maior ênfase na instrução e, por isso, acaba sendo a que é dominada melhor pelos pilotos. Por outro lado, as tomadas de decisão e os aspectos comportamentais dos tripulantes são menos enfatizados nos treinamentos e, por isso, é aí que existe maior vulnerabilidade e mais oportunidade de melhora. Se queremos operar nossa aeronave com segurança, isso vai exigir preparação, proficiência e disciplina. Senhores comandantes, senhores instrutores de voo, por favor, não deem mau exemplo aos seus pilotos segundo em comando.
Esse piloto novo sentado ao seu lado usa as tuas ações como referência para construir as dele. Se você acha que precisa provar algo para ele, o problema está em você. Um comandante ou instrutor de voo precisa mostrar como fazer o certo todo o tempo. Prezados pilotos segundo em comando, por favor, tenham uma visão clara do seu papel no cockpit de uma aeronave. Supostamente, você deve fazer parte de uma equipe, junto com seu comandante, para operar o seu avião com eficiência e segurança. Se o seu comandante não age assim, sugiro que reavalie com quem você está voando e que referências profissionais você está usando para construir a sua carreira. Uma formação distorcida pode ser uma bomba relógio. Vai criar em você percepções distorcidas sobre o que é certo ou errado na aviação. E não se iluda que você vai operar corretamente no futuro depois que se livrar do seu comandante indisciplinado e arrogante. Provavelmente, você pode ser mais um. As escolas de aviação devem formar pilotos com mentalidade de CRM. CRM não é ser gente boa ou ser gentil na cabine. CRM envolve usar os recursos que o piloto tem disponíveis para reduzir os erros humanos na operação e aumentar a segurança do voo. Os diversos níveis de intervenção por parte do Pilot Monitoring, quando ocorre algo que sai do padrão, faz parte dessa receita para operar com segurança, assim como uma reação adequada do comandante a receber um alerta. Por favor, reflitam sobre esses tópicos. Por último, lembre-se, para cada comandante arrogante, existe um copiloto submisso e uma organização conivente. E todos esses três componentes são fatores comuns encontrados em vários acidentes aéreos. Pense nisso. Muito obrigado e bons voos. Caso você tenha apreciado o material oferecido aqui para a sua segurança, por favor, considere a possibilidade de tornar-se membro do canal, contribuindo para continuarmos na produção de conteúdos de segurança operacional. O link para ser membro está próximo ao nome do canal ou na descrição do vídeo. Muito obrigado uma vez mais.